Olá, amados, graça e paz. Sejam todos bem-vindos novamente. Nós vamos continuar, claro, agora sobre outro tema, mas falando ainda de templo. Nós vamos continuar falando sobre este assunto. Não aceite que ninguém venha comercializar, ser cambiadores dos templos, né? Sobre a sua vida. Hoje nós vamos trazer sobre esse tema. Ele tem acesso direto ao templo, uma vez que ele te comprou, uma vez que ele derramou seu precioso sangue e nos conquistou, nos adquiriu como propriedade exclusiva dele. O próprio tem acesso direto a esse templo, ou a estes templos. Então sejam todos bem-vindos, templos do Espírito Santo. Pai, que neste dia o Senhor, Pai, esteja ministrando poderosamente e que mais uma vez nós saiamos com a mente e o entendimento edificado, fortalecido, ministrado pela palavra da Tua graça. Ele tem acesso direto ao templo. Vamos lá. Isaías capítulo 66, versículo 1. Já dizia o profeta: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra, o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Então, amados, observe que Deus já havia, por intermédio do profeta Isaías, falado que ele não iria habitar em um templo feito por mãos de homens. Então nunca foi do projeto de Deus morar, habitar em uma casa de bloco, em templos construídos por mãos. Algumas pessoas dizem assim: nessa nova aliança, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Meus amados, nem na nova e nem na velha, Deus nunca desejou, nunca habitou em um templo feito por mão de homens. E é isso que está escrito aqui em Isaías, capítulo 66, versículo 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? 662, Isaías. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para este olharei. Olha para quem Deus vai dar atenção, ou olhar. Para este olharei. Para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Seja bem-vindo, você que tem sede e fome no teu espírito para crescer na graça e no conhecimento de Deus, e que treme a palavra de Deus, a qual nós estamos submetidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 47. Isso aqui é a defesa de Estevão. E ele diz assim: e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta. Olha que interessante. Davi teve o desejo de erguer um templo para Deus. Deus não quis, porque Davi tinha as mãos manchadas de sangue. Então Davi preparou tudo e deixou a responsabilidade para o seu filho Salomão. E é isso que Estevão está relatando. E Salomão lhe edificou casa, o templo de Salomão. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem, como diz o profeta. Ou seja, mesmo Salomão, havendo levantado um templo em nome de Deus e para Deus, o templo era o templo de Salomão. Não era de Deus, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, como disse o profeta. É o que Estevão está relatando, o que o profeta Isaías havia dito. Então observe que mesmo com o templo de Salomão, o primeiro templo, mesmo com o segundo templo, o templo de Jerusalém, o templo levantado por Herodes e os judeus,
Jesus, Deus, nunca habitou em templo feito por mãos de homens. Vamos continuar. 49. Ele está repetindo a fala do profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado ou escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso, do meu descanso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Então observe que Estevão está relatando a profecia de Isaías, que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Atos 17, 24. Relato de Paulo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Quando Paulo chegou aqui nesta cidade, estava ali aqueles atenienses, né? Nesta cidade é Atenas, tá bom, amado? Paulo chegou ali na Grécia, e estava ali os atenienses, tudo preocupado com os misticismos. O texto diz que eles não se ocupavam com outras coisas, senão de saber e ouvir as últimas novidades. E quando Paulo chegou naquele lugar, Paulo viu diversos altares, e havia um altar que estava assim, dedicatória ao Deus desconhecido. Paulo aproveitou ali a brecha e começou a anunciar o Cristo ressurreto. E Paulo disse, olha, o Deus que eu estou pregando é o Deus que criou o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens. Paulo já foi quebrando a banca. Paulo já foi desfazendo, sabe, daquela idolatria e daquele endeusamento daqueles altares. Paulo já foi dizendo, olha, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Olha, se os profetas já haviam dito que Deus não habitava em templos feitos por mão de homem, Estevão confirma isto, e Paulo relata dizendo que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Como é que hoje nós estamos vendo aí esses homens de Deus dizendo, Deus está aqui, Deus está operando neste lugar. Olha, tenham reverência à casa de Deus. Olha como você transita aqui nesse ambiente. Isso aqui é a casa de Deus. Esse lugar é o lugar santo, é o lugar da habitação de Deus. Mas Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus nunca habitou, mesmo quando Salomão levantou o templo. Deus nunca habitou, mesmo quando os judeus idolatravam aquele templo lá de Jerusalém. Deus nunca habitou em um templo construído por mãos de homens. Então Deus não está em um lugar, amado, geográfico, ou em um lugar, ou em um templo construído por mão de homens. Deus não está aqui porque aqui é uma casa consagrada a Deus. Não, Deus está aqui, Deus está aí porque eu estou aqui, você está aqui, nós estamos aqui e nós somos os templos do Espírito Santo. Olha lá, Atos 17, 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Mateus capítulo 24, versículo 1. Olha o que aconteceu. E quando Jesus ia saindo do templo, mas o que era que Jesus ia fazer no templo? Jesus estava de olho no seu povo. Jesus não estava ministrando, preocupado com o templo, mas sim com as pessoas que estavam indo lá. E como era uma prática dos judeus, aos sábados estarem reunidos, estarem lá de contínuo no templo, Jesus permeava aquele meio, não para manter as pessoas lá no templo, mas pelo contrário, para tirar as pessoas do templo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. E o que aconteceu? 24:2, Mateus. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra
que não seja derrubada. Jesus disse: vocês estão vendo tudo isso aí? Vocês estão querendo me impressionar pela grandiosidade desse templo? Vocês estão querendo que eu fique preso à estrutura desse templo? Vocês estão vendo tudo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. E hoje, os homens estão levantando templos luxuosos e estão atraindo o povo de Deus a ficarem presos nesses lugares, achando que são nesses lugares que Deus se manifesta. Mas Deus, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, porque tudo viria abaixo. Mateus 21, 23. E, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo... E, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade faz isto? E quem te deu autoridade? Então Jesus estava lá no templo, assentado e ensinando. Jesus estava ensinando. Então os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo chegaram e disseram: com que autoridade faz isto? E quem te deu autoridade? Mateus 21, 24. E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. Qual foi a pergunta de Jesus? Mateus 21, 25. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? 26. E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. 27. E, respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes, Jesus: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Ora, eles fizeram uma pergunta para Jesus. Com que autoridade Jesus estava ali no templo ensinando aquele povo? Aí Jesus disse: também eu vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João era dos céus ou era dos homens? E eles não sabiam. Não, nós não sabemos. Jesus disse: também eu não vou dizer a vocês com que autoridade eu faço isso. João 2,18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? 19. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Então, mais uma vez, os fariseus estavam indagando Jesus, questionando Jesus: com que autoridade tu entras no templo? Com que autoridade tu ensina no templo? Quem te deu tal autoridade? E Jesus continua dizendo: quem me deu autoridade? Eu vou dizer para vocês: derribar este templo e em 3 dias o levantarei. Então, quando Jesus disse isso, foi um escândalo para os fariseus. Porque, olha lá, 20. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? O homem natural, amado, não compreende as coisas do Espírito. E era isso que estava acontecendo com esses homens. João, capítulo 2, versículo 21. Mas ele, Jesus, falava do templo do seu corpo, que é a igreja.
Então Jesus estava falando que ia levantar outro templo em 3 dias, mas não era outro templo físico, porque Deus não habita em um templo feito por mão de homem. Jesus estava se referindo ao templo do seu corpo. E quem é o corpo de Jesus? A igreja. O apóstolo Paulo fala aos Efésios, capítulo 1, lá no versículo 23, que ele foi constituído como cabeça do seu corpo, que é a igreja. Então, o templo de Deus nesta nova aliança somos nós, a igreja. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E Jesus Cristo levantou esse templo quando ele ressuscitou dentre os mortos e estabeleceu e edificou a igreja que nasceu na nova aliança. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, amados, você hoje está sendo ministrado pelo Deus que habita nesse templo que somos nós. Então Jesus não está mais ministrando em um templo de pedra. Jesus não está mais em Jerusalém ministrando naquele templo para libertar aquele povo. Jesus hoje está ministrando nesse templo, neste templo. Nós somos templo do Espírito Santo. E ele tem acesso direto a esse templo. Olha lá, João capítulo 4, versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aqui é a mulher samaritana. Jesus parou ali para falar com aquela mulher. E houve ali um diálogo com aquela mulher. E aquela mulher, mas você é judeu, falando comigo que sou mulher e ainda samaritana? Jesus disse, eu tenho uma água viva para você. Se você conhecer o dom de Deus e quem é que te pede água, você que pediria e ele te daria a água da vida. E quando a mulher ouve aquele relato de Jesus, ela se impressiona. E ela diz assim, olha, nossos pais, falando aqui dos samaritanos, nossos pais adoram neste monte. E vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar da adoração, ou de adorar, onde se deve adorar. O interessante aqui é o que era que essa mulher tinha em mente. Nós sabemos que depois da morte de Salomão, as tribos de Israel se dividiram. 9 tribos foram para a região norte e as outras 3 tribos ficaram na região sul de Israel. E foram edificados 2 reinos, o reino sul de Jerusalém e o reino norte, o reino de Samaria. E os samaritanos, eles tinham como hábito adorar a Deus naquele templo, ou naquele monte, né? E que monte era aquele? O monte de Geazim. O monte Geazim. Então, os samaritanos adoravam a Deus naquele monte. E a mulher disse, olha, nós adoramos a Deus neste monte. Mas vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. É em Jerusalém? Os samaritanos adoravam no monte. Os judeus adoravam em Jerusalém, por causa do templo e de todo aquele misticismo que havia sobre a estrutura e o local dos sacrifícios. João 4, 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Olha, crê-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. 23. Mas a hora vem, e agora é. Jesus já estava ali, né? Em breve ele seria crucificado, a graça seria estabelecida no derramamento de sangue. E ele diz, mas a hora vem, e a hora é, o tempo é esse. Eu nasci na plenitude dos tempos para cumprir. A hora é, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em
espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, amados, observe que Jesus já estava falando para aquela mulher que não era mais no monte, não seria mais em Jerusalém, não seria mais em templo, porque os verdadeiros adoradores iriam agora adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, eu não posso chamar você para adorar a Deus em uma igreja evangélica, em uma instituição X ou Y, porque nós adoramos a Deus agora em espírito e em verdade. Você está aí acompanhando esta gravação, essa mensagem, você pode estar aí adorando a Deus, porque é na tua consciência, no teu entendimento. Porque Deus nunca habitou e nunca habitará em um templo feito por mão de homem. Agora, os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Os falsos adoradores vão para monte, como aquela mulher acreditava. Vão para os templos, como os judeus acreditavam. Vão para as instituições evangélicas, para os altares criados pelos homens, porque eles acreditam que Deus está nesses ambientes religiosos. E não é aí que Deus está. Deus está na tua consciência. Deus está no teu espírito, onde Ele tem livre acesso para ministrar. Olha lá, 4:24, João. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração é em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para os filipenses. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no monte. Que servimos a Deus. Eu vou em Jerusalém esse ano buscar uma unção especial. E eu preciso que a igreja me financie, porque afinal de contas, o pastor de vocês está se esforçando, né, irmão, para ir em Jerusalém. Eu estou me sacrificando, eu vou deixar vocês aqui, eu vou em Jerusalém. Eu vou na Terra Santa, onde Jesus de Nazaré andou, e eu vou trazer lá um punhado da Terra Santa. Quando eu trazer, eu vou vender para vocês, tá bom? Então, eu preciso que vocês me financiem. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Nós não confiamos na carne. Romanos capítulo 1, versículo 9, disse o apóstolo Paulo: porque Deus, a quem sirvo no meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Olha que palavra, amado, magnífica, que palavra poderosa, que palavra digna de toda aceitação, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. Paulo estava dizendo: eu sirvo a Deus no espírito. Eu não sirvo a Deus no monte. Eu não sirvo a Deus em Jerusalém. Eu não sirvo a Deus no templo. Eu não sirvo a Deus em uma congregação evangélica. Eu não sirvo a Deus de uma igreja evangélica. Eu não sirvo a Deus de uma instituição religiosa. Eu sirvo a Deus na minha vida, no meu espírito. Onde você estiver, você pode e deve servir a Deus em espírito e em verdade. Olha lá, 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você é a casa espiritual. Você é o templo que Deus escolheu habitar, ao qual Ele tem livre acesso
para nos ensinar. Olha lá, 1 Coríntios 3,16. Essas palavras são palavras bem conhecidas do povo da graça, mas é bom a gente estar sempre trazendo à memória. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Se alguém destrói o templo de Deus, Deus vai destruir essas pessoas. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Não podemos mercadejar com o templo de Deus, porque o templo de Deus sois vós. Eu não posso ser cambiador sobre a tua vida, eu não posso ser negociador sobre a tua vida, porque você é templo do Espírito de Deus, e esse templo é santo, é separado, é consagrado para Ele. Hebreus 10, 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sobre essa casa de Deus, amado, só existe um que ministra. Sobre essa casa de Deus, só existe um que ofereceu o único e perfeito sacrifício. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele não está mais atuando como sacerdote, tá bom? Ele já fez o ofício sacerdotal. Ele já foi o sacrifício perfeito. Ele mesmo já ofereceu uma vez por toda o perfeito sacrifício como único e suficiente sacerdote. Hebreus 3,6, olha lá. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, que não é o templo de Salomão, que não é o templo lá no Brás, em São Paulo, que não é a catedral luxuosa de Belém, que não são os templos construídos por esses homens aí afora, que não é a catedral de Notre Dame, que não são esses templos luxuosos de homens, não. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança ou a confissão e a glória da esperança até o fim. Até o fim, até o dia que você partir, até o dia que Cristo te levar para a eternidade, até o fim você tem que manter firme essa confiança, essa confissão. Você é o templo, você é a casa, você é o lugar onde Deus ministra, você é o lugar onde o Espírito Santo habita, você é o lugar onde o Espírito Santo, ministra e edifica e fortalece. Deus não está em um lugar, é um espaço físico, Deus está em você, porque em você Ele habita. Você é casa, nós somos casa de Deus. Hebreus 10, 16. Olha que interessante, isso aqui já é uma profecia lá de Jeremias, e o escritor de Hebreus ele vem trazendo assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escrevereis em seus entendimentos. Já estava profetizado que essa seria a aliança, e esta é a aliança que nós estamos, e nessa nova aliança, as leis não estão em uma tábua de pedra, as leis do Espírito já foram impressas nos nossos corações, já foram impressas na nossa mente, no nosso entendimento, porque nessa nova aliança, como templo do Espírito, é o próprio Cristo que ministra, porque Ele tem acesso direto à sua própria casa, aos seus próprios templos. Vamos mais. 8:10, Hebreus. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu
lhes sereis por Deus, e eles me serão por povo. Olha que interessante. A carta aos Hebreus, o apóstolo está trazendo a importância das alianças e a superioridade do sacerdócio de Cristo, que era o sacerdócio eterno. E o escritor está escrevendo para Israel, tá bom? Hebreus, então, é para o povo de Israel, para os hebreus, obviamente. E ele está dizendo para Israel que a aliança seria mudada, né? Porque esta é a aliança que depois daqueles dias, depois da cruz, né? Depois da morte e ressurreição, farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porém as minhas leis em seu entendimento e em seu coração as escrevereis, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Agora, olha que interessante. Se para os hebreus, se para Israel, as leis estariam agora no seu entendimento e no seu coração, imagine para nós, gentios, que não tínhamos vivido e não fomos chamados para viver a lei que foi dada a Moisés para os hebreus. Meus amados, nós já nascemos debaixo de uma aliança, debaixo de um pacto perfeito, onde as leis, não mais de pedra, mas a do Espírito de vida, já foram impressas na nossa mente e no nosso entendimento. Então, como casa espiritual, como templo e morada do Espírito, você agora pode adorar a Deus em espírito e em verdade, sem ir a montes, sem ir a templos, a Jerusalém, a lugares específicos, como se Deus estivesse se manifestando naquele lugar, como se Deus fosse limitado a um lugar geográfico para manifestar a sua glória. Não. Deus está em você, Deus habita em nós, naqueles que mantêm firme a sua confiança e a sua confissão até o fim. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Olha que interessante. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Olha, João está falando para os seus ouvintes, dizendo, vocês já têm a unção, o poder, a direção do Santo, o do Espírito. E vocês já sabem todas as coisas, porque é o Espírito que direciona vocês em toda a verdade. 27. E a unção que vós recebeste dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele, nessa unção, permanecereis. Permaneça na unção da graça de Deus. Permaneça nessa unção, nessa ministração, nessa direção do Espírito para a tua vida, onde você entende que Deus habita em você, onde você entende que Ele é pastor da tua alma, onde você entende que Ele já te comprou com alto e bom preço. Não aceite que alguém vos ensine outra unção. A unção que veio de Israel, a unção que veio do copo com água consagrada, a unção que veio do monte, a unção que veio daquele propósito, daquela campanha. Não aceite outra unção, porque você já tem recebido a unção do Cristo ressurreto, a unção da graça de Deus, e essa unção, ela é verdadeira, ela não é mentirosa, e é nela que você deve permanecer para dar fruto. 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles, nesses templos, neles habitarei. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus está dizendo, neles, nos meus templos, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando eu estou aqui sozinho, eu sou templo, membro do corpo de Cristo.
Quando nós estamos juntos, aqui nós estamos juntos, dialogando, falando desta palavra, nós estamos como igreja, corpo, onde Ele habita e entre eles, entre nós, Ele anda, porque onde você vai, Deus está contigo. Onde nós estamos, Deus está em nós. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, diz o Senhor. Continuando, 2 Coríntios 6,17. Por esse motivo, sai do meio deles. Saia, cai fora do meio dessas pessoas que atribuem templos de pedra como casa de Deus. Caia fora do meio dessas pessoas que mandam você sacrificar nos seus pseudos altares. Deus não está nesses ambientes. Deus não está em objetos, Deus não está nessas coisas, nesses misticismos, nesses altares construídos por mãos de homens. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Por isso sai do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Saia do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor. Não é o pregador, é o Senhor. Apartai-vos dele, diz o Senhor. E não toqueis em nada imundo. Não toque em nada daquilo que você deixou para trás. Tudo aquilo, amado, que foi te ensinado no sistema religioso. Paulo disse, eu considerei tudo como esterco. Eu olho para o alvo, eu olho para Cristo. Não que eu seja perfeito, eu sou limitado. Na minha humanidade eu sou falho. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Eu me apartei deles, eu me afastei deles, eu saí do meio deles e eu não toco mais em coisa imunda. Eu não toco mais naquele carnê do projeto, da obra, do socorro de Deus. Eu não toco mais naquela semente consagrada. Eu não toco mais naquele óleo comprado em supermercado dizendo ser ungido. Eu não toco mais naquela terra que eles conseguiram não sei aonde, dizendo que veio de Israel. Eu não toco mais naquela rosa que me disseram que era de puxamento espiritual. Deixa essas coisas são imundas. Você foi chamado para adorar em espírito e em verdade. Você foi chamado para viver agora as leis do espírito de vida, que está agora impressa no teu entendimento, na tua mente. Saia do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vocês não sabem disso? Nunca te ensinaram isso? Por quê? Porque disseram, irmão, hoje é culto de busca do Espírito Santo, e você deixou sua casa, você deixou seu lar e foi para esses lugares buscar o Espírito Santo, porque lhe ensinaram que o Espírito Santo estaria lá te esperando para depois daquele avivamento, para depois daquela manipulação, porque o ambiente já estava propício, o ambiente já estava preparado, e você caiu naquele lugar como um pássaro cai numa gaiola, e você foi lá tomado de êxtase, repleto de emoções, e ali você acreditou que o pastor colocou a mão na tua cabeça, você embolou a língua e disse, eu recebi o Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Ah, deixa eu te falar uma coisa.
o Espírito Santo de Deus não habita no teu corpo carne, tá bom, meu amado? Nós somos templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele é um só Espírito com o teu Espírito que está no teu corpo. Então essa expressão aqui, ou não sabeis que que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, é claro que Paulo sabia disso, mas muitos, às vezes, têm dificuldade para entender. Paulo se refere ao corpo por causa do Espírito que habitava em um corpo. E o Espírito de Deus não está preso à nossa matéria. O Espírito de Deus está ligado ao nosso espírito. É o que o mesmo apóstolo disse. O apóstolo Paulo diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com o Senhor. Então, a expressão aqui, o vosso corpo é templo do Espírito, é porque o Espírito de Deus está ligado ao teu espírito, habitando neste corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorifique a Deus no teu corpo e no teu espírito, porque ambos pertencem a Deus. Então, só completando o raciocínio, não aceite cambista ou cambiadores na tua vida. Não aceite alguém que venha mercadejar, comercializar a palavra de Deus, porque nesta nova aliança, neste novo pacto, nós entendemos que Deus nunca habitou em templo feito por mão de homens e que nós somos morada do Espírito e que Ele tem livre acesso a esse templo que é você. Amém? Graça e paz, abençoados com todas as sortes de bênçãos.